Bom, quando a gente começa a falar de investimentos, do mundo dos negócios, gente, é uma coisa que a gente precisa falar de outros tipos de coisas anteriormente e até mesmo conjugadas a esse tipo de assunto. Por quê? Porque quando a gente começa, né, nos afazeres, no organizar uma agenda, no organizar as suas listas de, entre aspas, tem que, né, para que a gente não fique submisso aos comandos do que a gente precisa fazer, né, gente? Porque todo mundo tem as coisas que precisa fazer, né? Isso é para que a gente consiga um resultado X no final de um intervalo de tempo tal, né? Isso é muito importante. Então, quando a gente começa a mergulhar nesse mundo dos investimentos, são duas coisas que eu falo que é muito importante a gente ter. A primeira é a paz interior. A gente vai trabalhar aqui muito, né? Parar no intervalos do seu dia, parar, fazer uma meditação, ter contato com você mesmo, se silenciar, ficar em silêncio, olhar para o seu interior, olhar para o fundo, se conectar com você, porque, gente, quando a gente entra no mundo dos investimentos, a gente quer o quê? Ser bem-sucedido. E quando a gente é bem-sucedido, né? Quando a gente tem a conexão conosco mesmo, quando a gente tem a nossa conexão com a gente, né? E para que a gente não entre numa loucura frenética, né, das obrigações e se enfia naquilo e fica uma pessoa perturbada, que é o que ninguém quer se tornar, né, e infelizmente alguns se tornaram, a gente está tentando corrigir esses erros do passado. A gente está tentando entrar no mundo dos negócios, a gente está tentando entrar no mundo dos investimentos sem perder qualidade de vida, sem perder sono, sem perder saúde, não é verdade? Para que a gente continue mantendo a nossa estabilidade emocional, não é verdade? Então, toda vez que você vai iniciar um investimento, a princípio, né, como eu já disse aqui no canal, eu gostaria muito, tá? É uma sugestão. Eu gostaria muito que você conhecesse um pouco do mercado, mergulhasse um pouquinho, bebesse essa água, né? Essa água do espírito, do universo, essa água universal, para que você compreenda um pouco a linguagem desse local qual você está se inserindo, seja ele a tecnologia, seja ele a cultura, seja ele, enfim, uma série de setores o qual você consegue entrar, né? E você consegue ter conhecimento suficiente para que com um pouquinho de maturidade, com um pouquinho de prática, né? Prática do que é isso? A gente vai falar a respeito também. Com um pouquinho de maturidade, com um pouquinho de prática, a gente consegue ser bem-sucedido em tal setor financeiro, que é muito importante, tá, gente? É muito importante. Vamos lá. Prática do quê? Quando a gente começa um negócio ou começa a investir em um negócio, seja ele dentro de um setor específico que a gente escolheu, por mais afinidade, por mais conhecimento e por aí vai, a gente começa a entender que quando esse setor, né, traz pra gente um tipo de conhecimento, a gente começa a se organizar, né? A primeira coisa, né? A maioria, é uma das coisas que a maioria faz. Pega a agenda e fala, tal dia eu tenho tal coisa para fazer. Coloca na agenda. A gente começa a seguir a agenda, né? Que é o importante, né? Faz uma agenda, tal, mais ou menos, né? Não precisa ser tão regrado, não precisa ser muito igual os outros, tá, gente? Porque cada um tem a sua própria individualidade, cada um bebe da fonte do seu espírito. Claro que a gente troca conhecimento, a gente troca muita coisa socialmente, e isso é muito importante, tá? Mas primeiro, você precisa entender que, além de você seguir a agenda, você precisa lidar com o lado criativo, que é o outro hemisfério. É o seu outro hemisfério, é o outro hemisfério das suas sombras, né? Já dizia Jung. É outro hemisfério, a gente precisa lidar com outros lados, né? Então, além da gente tem que ter uma pontuação, né? Um ritmo nesse lado mais direto da coisa, a gente precisa também fazer,
né? Aprender a receber informações do meio, da natureza e através daquilo sintetizar com o nosso lado criativo. Então a gente precisa aprender a organizar tanto o nosso lado criativo quanto o nosso lado fazedor, né? Assim, as interfaces desses dois lados é o que vai te trazer sucesso no financeiro, tá, gente? É o que vai te trazer sucesso nos investimentos, porque o lado criativo, juntamente com o lado fazedor, te traz um bom senso e uma, entre aspas, uma afinação, né, perante a vida, perante seus afazeres, perante as coisas que você tem que fazer, né? Então, duas coisas que são muito importantes é você trabalhar o lado criativo e o lado fazedor. Outra coisa, pausas no meio do dia. Pausas no meio do dia. Pausas no meio do dia para fazer uma meditação, para receber alguma informação do meio, uma informação que tenha a ver com o seu espírito, que tenha a ver com a sua alma, seja lá a palavra que você preferir chamar, tá? Então, são coisas que a gente começa a ter contato com a gente mesmo. A partir do momento que a gente tem contato com a gente mesmo, essa nossa própria essência, essa nossa própria fluidez que está no nosso interior começa a se comunicar com a gente. Sim, a gente se comunica com a gente mesmo interiormente, né? Em silêncio. E a gente começa a entender algumas coisas que o nosso interior está falando com a gente mesmo. E aí que está a direção da alma, e aí que está a nossa direção, tá, gente? O nosso eixo. E a gente vai descobrindo conforme a gente vai fazendo as práticas, tá? Eu não vou aplicar provinha para vocês, que eu acho que o mundo fazedor aplica muitas provas.